Irmãos, eu quero dizer uma palavra para você, que Deus, Ele jamais falha e falta naquilo que Ele fala. Jamais. É bem verdade que tem muitas pessoas, muita gente, que fala em nome de Deus, mas que não foi ordenado por Deus para falar. E muitas vezes, quando alguém fala usando o nome de Deus, pode enganar muita gente, muitas pessoas, porque as pessoas sinceras, elas acreditam e às vezes são decepcionadas, porque acreditaram não naquilo que Deus ordenou que o homem falasse, mas que o homem usou o nome de Deus para falar. Deus, Ele jamais deixa de cumprir aquilo que Ele fala. Então, quando nós recebermos uma palavra da parte de Deus, nós devemos esperar para que tal se cumpra. Porque se foi Deus que falou, com certeza cumprirá. Mas se foi o homem que usou o nome de Deus para falar, Deus não tem responsabilidade nenhuma. E nós não poderemos atribuir a Deus aquilo que Ele não falou, aquilo que Ele não disse. Tudo aquilo que Deus promete para nós, tudo, Ele jamais deixa de cumprir. E as promessas de Deus, nós não devemos entendê-las no nosso próprio tempo. Porque quando Deus fala alguma coisa, quando Deus promete alguma coisa, Ele vai cumprir no tempo dele. Foi Ele que falou e Ele sabe o momento certo e a hora certa de cumprir aquilo na nossa vida. Quando nós recebemos de Deus uma mensagem, não adianta ficarmos ansiosos, aguardando, quando é que vai cumprir? Não adianta. É melhor tranquilizar o seu coração e tranquilizar a sua vida, tranquilizar a tua alma, tirar toda a ansiedade e acalmar o teu coração na expectativa do cumprimento da palavra de Deus, porque a tua ansiedade não vai fazer Deus se adiantar para te abençoar. Não vai. Deus tem o tempo certo, Deus tem a hora certa, Deus tem o momento certo, mas uma coisa é real e verdadeira. Se Ele falou, Ele jamais deixará de cumprir. Jamais deixará de cumprir. E muitas vezes nós temos uma certa dificuldade para acreditar, porque Deus às vezes fala coisa absurda para a gente. Às vezes Ele promete coisa para nós que está muito lá adiante, muito lá na frente, muito distante daquilo que temos capacidade, ou muito distante da circunstância que nós estamos vivendo, porque aquilo que Ele prometeu está totalmente contrário do momento que nós estamos vivendo, totalmente ao contrário, totalmente contrário. Mas se Ele prometeu, a promessa dEle não está baseada nas circunstâncias que você está vivendo, nas dificuldades, nos seus problemas, não baseia nisso aí. Se Ele prometeu, Ele baseia a sua promessa na integridade dEle, na fidelidade dEle. E no zelo que Ele tem para com a palavra dEle, no caráter dEle. Eu quero ler com você um versículo aqui, em Gênesis, no capítulo de número 22. Ou melhor, 21, versículo 1. Está falando assim, Gênesis 21, 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera. Ele fez por ela o que prometera. Está ali, ó. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Bem, quando Deus, Ele resolveu chamar Abrão, primeiramente Abrão para depois se tornar Abraão, Deus chamou Abrão, e quando Deus o chamou, Deus fez promessas para Abrão.
Abraão, ele era casado com Sara. Sara, ela era uma mulher estéril, não podia gerar, mas Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou fazer da sua descendência uma grande nação. Ele era casado, mas não tinha filho, não podia gerar. As promessas de Deus, todas elas são baseadas em milagres. Todas elas baseadas em milagres. As promessas de Deus, elas se firmam na total incapacidade do homem. Total incapacidade do homem. Por isso, quando Deus nos fala alguma coisa, Ele não está baseando a palavra dEle nas possibilidades nossas. Não está baseando. Ele está baseando a palavra, a promessa dEle, na capacidade que Ele tem de realizá-las, de cumpri-las. Muitas coisas na minha vida eu achava totalmente impossível de eu alcançar. Totalmente impossível. Né? Mas Deus prometia, e aquilo que Ele prometia parece estar tão longe, porque o momento que a gente estava vivendo era um momento terrível, era um momento difícil, era um momento totalmente contrário àquilo que Ele havia falado. Mas Ele não estava prometendo baseado nas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Ele estava prometendo na capacidade dele realizar, na capacidade dele fazer. Quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa. Amado, olha aqui, cada um de nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Deus nos chamou. A Bíblia fala assim que nós não escolhemos servir a Deus. Deus nos amou muito antes e Deus nos escolheu dentre tantas e tantas, 8 bilhões aproximadamente de pessoas no planeta Terra. Deus nos escolheu para sermos servos dEle. Olha que grande privilégio que nós temos. Não foi você que falou assim, eu vou servir a Deus a partir de agora. Não, porque a Bíblia fala que Deus faz em nós tanto querer como efetuar. Então quando a pessoa diz assim, eu vou servir a Deus a partir de agora, se ele está tendo realmente um chamado de Deus, é Deus que está impulsionando a servir ao Senhor. É Deus que está impulsionando a tomar uma decisão em sua vida. E ninguém toma a decisão de servir a Deus se ele não for chamado por Deus. E se ele não receber da parte de Deus algumas palavras com promessas, despertando interesse no nosso coração. Por que nós todos estamos aqui? Vai dizer que nós estamos aqui sem interesse nenhum por nada? Não estamos. Nós estamos aqui porque nós temos interesse naquilo que o Senhor nos oferece, naquilo que o Senhor nos apresenta. Mas como assim? Quero lembrar você que a bênção de Deus, ela é completa na vida do homem. Ela é para o corpo, para a alma e para o espírito. Muitas das coisas que nós estaremos conquistando aqui nesta terra, aqui nesse mundo, aqui irá perecer, aqui irá terminar. É como diz as Escrituras, nós viemos nu e nu nós vamos tornar. Todas as bênçãos que nós vamos receber aqui, todas elas, todas, permanecerão aqui porque elas são daqui. Mas nós somos chamados para algo maior, para algo melhor. Uma bênção que não é uma bênção da terra, é uma bênção que foi planejada e preparada por Deus antes que o mundo existisse, que é a bênção da salvação, é a bênção da vida eterna. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo nos chama, Ele diz assim, Ele fala assim, você vem e segue-me. Para aqueles que têm recebido o chamado para ser um ganhador de alma, um anunciador do Evangelho, Ele fala, vem comigo que eu vou ensinar vocês como é que se pesca. Para outros, Ele diz o seguinte, Ele fala assim, todo aquele que invocar o meu nome, esse será salvo. Para outros ele diz assim,
vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então o Senhor está oferecendo coisas para nós, para despertar em nós o interesse, mas o interesse que tem que tomar conta do nosso ser é o interesse por aquilo que Ele nos oferece, que veio dos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: o que eu digo para vocês, eu não digo de mim mesmo, mas eu digo para vocês aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai. Então eu estou anunciando para vocês, não foi algo extraído desse mundo, dessa terra. Eu desci do céu e estou anunciando a vocês, eu quero que vocês tenham interesse, não apenas em brigar, em lutar pelas coisas desse mundo, desta vida, pelas quais nós temos que fazer sim, nós temos que lutar para buscar e para conquistar aquilo que nós precisamos. Mas, irmãos, nós temos que lutar muito mais por aquilo que o Senhor nos ofereceu, aquilo que vai se cumprir na sua totalidade depois desta vida aqui. Eu vos dou a vida eterna, disse o Senhor Jesus. Eu vos dou a vida eterna, diz o Senhor Jesus. Então nós temos que batalhar sim pela vida eterna, para permanecer no chamado que o Senhor Deus fez para conosco, porque Ele deu prova, ainda que nesse mundo tenha muita gente, muita gente, que o Senhor podia ter chamado muito antes de nós, porque são pessoas melhores do que nós, mas Deus, Ele nos escolheu chamar. E quando Ele nos escolheu chamar, o que nós fizemos? Nós não endurecemos o nosso coração, mas nós abrimos o nosso coração, porque a vida eterna que Ele nos oferece nos interessa. Nos interessa. E se você fala que não interessa, você está fora de órbita. Interessa. O meu interesse com o Senhor é porque só nele vou alcançar isso, não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outro modo, só nele eu vou alcançar e vou ter a vida eterna, só nele. Então, quando o Senhor chama Abrão, o Senhor diz para Abrão: eu vou fazer de você uma grande nação, vou fazer da sua posteridade uma grande nação. Mas a mulher dele não podia gerar, não tinha como gerar. Mas o Senhor havia falado isso, e o Senhor não ia voltar atrás nisso. Acontece, irmão, que quando Deus chama Abrão, ele era novo ainda. Ele era novo, casado recentemente, e ele começou então a ser levado por uma inspiração, e ele foi cavalgando com a sua esposa e com o seu sobrinho, e ele foi indo, sabe? E Deus foi abençoando a vida dele. Quer dizer, Deus começou a confirmar na vida dele o chamado dele. Deus foi abençoando, porque ele se atreveu a seguir ao Senhor. Se atreveu. E andar com Deus não é andar por aquilo que você vê, é andar pela fé, pela confiança naquilo que Ele diz e naquilo que Ele fala. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que chegou um tempo, de Deus fazer a promessa para eles, e, ele estava com 90 anos de idade, ela estava com 80 anos de idade, 90 e 80 anos. A gente sabe que um homem de 90 anos e uma mulher de 80 anos, as condições biológicas deles são muito difíceis. Ou, humanamente falando, impossível. Mas não foi quando o Senhor prometeu, no dia seguinte, que a esposa de Abraão se engravidou. Demorou 10 anos ainda, mais 10 anos. 10 anos. Para que Isaac viesse a nascer. Abraão estava com 100 anos de idade. E Sara com 90. Não é para rir de uma coisa dessa? Não é para rir? Não é para você achar engraçado? Até porque
Se você tivesse ouvido que isso era uma coisa corriqueira na vida de todos os seus contemporâneos, é uma coisa, mas não existia isso, não existia, né? Então, foi uma promessa feita, uma promessa feita. Por isso que eu li aqui no capítulo 21, que Deus, ele foi bondoso para com Sara, foi bondoso para com ela. E a bondade de Deus se manifestou em cumprir com a promessa que ele havia dito, que ele havia falado. Mas, irmãos, Deus prometeu, Deus cumpriu. E sabe o que é importante nós termos na nossa mente? É importante nós termos na nossa mente todas as palavras de promessa que o Senhor se dirige a nós. E guardar essa palavra na nossa mente. Por quê? Porque haverá alguma situação na nossa vida que vai levar-nos a termos a tendência de esquecer aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Não teríamos tempo de esquecer se aquilo que Ele prometeu se cumprisse logo em sequência. Mas não é assim. A promessa de Deus é feita, mas ela não se cumpre no momento imediato que é feita. Ela é determinada nos céus, mas para ela se cumprir na terra tem um período de tempo. Prometeu aqui, se cumpre aqui, tem esse período de tempo. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. No caso deles foram 10 anos. 10 anos para se cumprir. Imagine você, uma pessoa com 90 anos, com 80 anos de idade, e a outra com 90 anos de idade, recebe uma promessa, e será que eles não ficaram assim pensando, mas isso está demorando demais, será que realmente isso vai acontecer? Será que realmente isso vai suceder? O Senhor prometeu para Abraão, na sua descendência, aqueles que nasceram de Isaac, que foi o filho da promessa, que Deus deu para eles, prometeu que iria fazer da descendência de Abraão uma nação muito grande, e numa terra estrangeira, e verdadeiramente formou-se a nação de Israel no cativeiro no Egito. Durante 400 anos passaram lá no Egito, 400 anos. E Deus havia feito a promessa 400 anos atrás, dizendo que iria visitar, e queria extrair, queria tirar o povo, né, de Israel do Egito e trazê-los para a terra prometida. 400 anos depois. 400 anos depois. Deus não esqueceu da promessa. Deus fez, e Deus falou, e Deus cumpriu. Agora, irmão, presta atenção no que eu quero dizer para você. Abraão, ele guardou bem na mente dele que Deus iria fazer do filho dele uma descendência muito grande, uma descendência enorme, uma nação. Chegou um momento que Deus falou assim para Abraão: Abraão, pega o teu filho Isaac e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão pegou o filho dele, obediente a Deus. Ele era um homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus e que não confundia a voz de Deus com mais nada, né? Com mais nada. E ele pega o seu filho então, e ele está indo, e Deus falou para ele: sabe o que eu quero de você, Abraão? Sabe o que eu quero de você? Sabe esse filho que eu te dei aí, por promessa? Eu quero que você vá lá no monte lá e me ofereça ele em sacrifício. Irmão, Deus estava experimentando o amor de Abraão para com ele. Deus não queria o filho dele. Deus só queria ver até quando ele seria obediente à voz do Senhor. E ele foi lá no monte, pegou o filho dele, levou o filho dele, e ele foi com mais algumas pessoas. Ele disse para essas pessoas ao pé do monte: vocês fiquem aqui que eu vou lá, eu vou adorar com o meu filho, depois a gente vai voltar. Olha a certeza que ele tinha, irmãos. Ele sabia, ele guardou na mente dele que Deus prometeu que a descendência de Deus, a descendência de Abraão, e essa descendência estava na promessa, e o filho da promessa era Isaac, que iria formar uma nação grande.
uma nação grande. Agora Deus pede para sacrificar. Será que Deus ia cortar totalmente a promessa que ele fez? Não. Abraão foi com isso na mente. Tanto que Abraão falou para os empregados dele: vocês fiquem aqui que nós vamos lá e a gente vai voltar. Ele disse: eu vou voltar. Ele disse: nós iremos voltar. Nós iremos voltar. E eles sobem lá no monte. Chega lá no monte, o menino Isaac pergunta para o pai: ô pai, mas que negócio é esse? Olha aqui. Temos a lenha, temos o cutelo, temos o fogo, mas aonde que está o cordeiro para o sacrifício? Aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão olhou para o filho e disse: Deus proverá para si o cordeiro. Ele colocou o filho sobre a lenha, e quando ele levantou o cutelo para sacrificá-lo, o anjo bradou: Abraão, não faça nenhum mal para o menino, porque agora eu sei que tu me amas de verdade. Irmão, Deus não queria Isaac, mas Deus, ele viu a fé de Abraão, que chegaria ao ponto dele sacrificar o filho dele a Deus. Então, foi o que Deus fez em favor da humanidade. Deus pegou o único filho que ele tinha, né? Conforme o próprio Senhor Jesus Cristo fala, e João escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que tendo o seu Filho unigênito, Filho único, Ele deu esse Filho, Ele entregou este Filho por amor à humanidade, para que todo homem que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor, irmãos, o Senhor, vendo a fé de Abraão, de não negar o próprio filho, foi o que Deus fez por nós. Ele não precisou, não quis, não queria o sacrifício de Isaac, mas queria provar até onde iria a fé de Abraão. E por causa da fé de Abraão, Deus também, Ele trouxe, Ele mandou, Ele enviou o filho dele aqui a esse mundo, sacrificando-o sobre o madeiro, aonde ele derramou todo o sangue, aonde ele deu a vida dele, aonde ele se entregou por cada um de nós, por todos nós, pela humanidade. A promessa que Deus fez em capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando o homem pecou, quando o homem errou, e o Senhor então desceu e conversou com Adão, conversou com Eva, e viu a artimanha de Satanás ter usado a serpente para enganar o casal. O Senhor disse para a serpente: maldita tu serás entre as animárias do campo. Eu vou colocar inimizade entre você e o descendente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te ferir e vai esmagar a sua cabeça. Então, a promessa de Deus foi enviar Jesus Cristo ao mundo para tirar o domínio do mal sobre a vida do homem e estabelecer em todas as pessoas que são chamadas por Ele, estabelecer em todos aqueles que ouvem a voz dEle, estabelecer em todos aqueles que recebem e que aceita o chamado dEle, e estabelecer a semente do bem no coração de cada um. Amados, a promessa que Deus fez para Sara, Ele não deixou de cumprir, Ele a cumpriu. E a promessa que o Senhor Deus fez em Gênesis 3,15, em favor da humanidade, Ele também se cumpriu na pessoa, ela também se cumpriu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o chamado que Deus tem feito para a tua vida, chamado esse com a promessa da vida eterna, Ele também cumprirá na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós. Portanto, amados, presta atenção. Presta atenção, nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias assim de conflito, estamos vivendo dias de combates espirituais. E aquilo que outrora era na oculta está às claras agora, mais do que nunca está às claras.
Mas quero dizer para você uma coisa: guarda-te na presença do Senhor, porque a promessa do Senhor na sua vida não deixará de se cumprir. A promessa de salvação, a promessa de vida eterna para a nossa vida não deixará de se cumprir. Ela vai se cumprir da forma como Deus tem falado, da forma como Deus tem dito, da forma como Deus tem anunciado. Amém? Então fala para a pessoa que está ao seu lado assim: guarda-te na presença de Deus. Guarda-te na presença de Deus.